Título: Comoção mundial. Kate Middleton fora de Windsor e Carlos III expulsa André de York em Londres o viernes 31 de maio, e todos os olhos a nível mundial estão voltados para a princesa de Gales em sua recuperação e como será sua reaparição, se ela escolherá usar cores vivas ou não. No meio de tudo isso, há uma investigação aberta contra Carlos da Inglaterra. Não percam a exclusiva, trazida por uma jornalista britânica, que fala sobre a situação vivida pelo atual chefe de Estado da Commonwealth em relação à sua família. Algo que não havia sido divulgado até agora. Hoje, ele reapareceu em uma corrida de cavalos ao lado de sua esposa, Camilla Parker Bowles, e a verdade é que as expressões não eram de bons amigos. Não é surpresa, pois Kate Manzi, a jornalista que conduziu a investigação sobre Carlos da Inglaterra, não o coloca em uma posição muito favorável, nem como chefe de Estado do Reino Unido, nem em relação ao seu círculo íntimo. Peço que, se possível, se quiserem, se inscrevam no canal, que é completamente gratuito. Também gostaria de agradecer todo o apoio incondicional que vocês têm dado ao canal ultimamente e que o público está cada vez maior, incluindo a América Latina, México, Argentina e, claro, a Espanha. Vamos começar com a exclusiva. Há uma jornalista chamada Kate Manzi que acaba de confirmar que o rei quer que o Duque de York, seu irmão, saia da Royal Lodge, sua mansão de 30 quartos, que, como vocês sabem, tem sido ocupada pelo príncipe André há algum tempo. O príncipe André se recusa a ceder. Agora há um problema muito sério em nível familiar, pois o príncipe André acredita que seu irmão deve continuar mantendo a mansão disponível para ele. Como mencionei, a mansão tem 30 quartos e, como era de se esperar, sua manutenção custa milhões de libras. Carlos da Inglaterra decidiu não gastar mais dinheiro com isso. Essa é uma investigação intitulada O Cerco à Royal Lodge, uma exclusiva para o jornal The Times. Como mencionei, o rei ameaça cortar o financiamento do irmão, dizendo que pode fazê-lo de forma ordenada ou desordenada, com graça ou dignidade, ou pela força. Uma fonte próxima a Carlos da Inglaterra afirma que a bondade do reino é ilimitada e que há uma sensação de exasperação com a forma como o irmão está se aproveitando de Carlos da Inglaterra. Durante a investigação, a jornalista viu o contrato de arrendamento que André possui, mas também descobriu que o rei dá a André mais de 4 milhões de libras por ano para viver lá, incluindo uma conta de segurança estimada em 3 milhões. Carlos da Inglaterra não acredita mais que esse seja um uso apropriado de seus fundos privados. Um amigo do rei chegou a dizer que a única pergunta agora é quando André perceberá que se tornou prisioneiro de seu próprio orgulho. A situação entre Carlos da Inglaterra e o príncipe André parece estar cada vez mais tensa. Além da ameaça de cortar o financiamento e expulsá-lo da Royal Lodge, há rumores de que o rei está considerando outras medidas para pressionar o irmão. Segundo fontes próximas à família real, Carlos III estaria cogitando retirar os títulos nobiliárquicos de André, deixando-o sem qualquer status oficial. Isso seria um golpe duro para o príncipe, que sempre se orgulhou de sua posição na realeza. Além disso, a imprensa britânica tem especulado sobre a possibilidade de um afastamento total entre os irmãos, com o rei cortando relações pessoais e profissionais com André. Essa situação certamente abalaria ainda mais a já conturbada imagem do príncipe, que tem enfrentado diversas polêmicas nos últimos anos. Resta aguardar os desdobramentos dessa história e ver como ela afetará a monarquia britânica como um todo. A tensão entre Carlos da Inglaterra e o príncipe André atingiu um novo patamar com a decisão do rei de convocar uma reunião de emergência com os membros da família real britânica. Segundo relatos, Carlos III está determinado a tomar medidas drásticas para lidar com a situação, que vem causando uma verdadeira comoção mundial. Além de considerar a retirada dos títulos nobiliárquicos de André, o rei estaria consultando especialistas jurídicos para explorar possíveis opções legais para remover o irmão da Royal Lodge de forma definitiva. A imprensa internacional tem especulado sobre o possível impacto dessa crise na monarquia britânica como um todo. Há quem acredite que a imagem da realeza esteja abalada diante desses conflitos familiares, especialmente com a saída de Kate Middleton de Windsor, após as polêmicas envolvendo o príncipe André, a rainha Elizabeth II
mesmo sendo uma figura amada e respeitada, não tem conseguido frear as divergências entre seus filhos. A família real britânica está vivendo um momento de grande controvérsia e turbulência. A situação entre Carlos da Inglaterra e o príncipe André tem gerado repercussões negativas em todo o mundo. A imprensa internacional tem acompanhado de perto cada movimento e declaração dos membros da realeza, alimentando ainda mais o interesse do público. Além da possibilidade de cortar o financiamento de André e expulsá-lo da Royal Lodge, Carlos III está considerando outras medidas para mostrar sua insatisfação com o irmão. Rumores indicam que o rei está pensando em reduzir drasticamente o número de compromissos oficiais do príncipe, limitando sua participação nas atividades da família real. Essa decisão teria um impacto significativo na posição de André, que sempre teve uma presença marcante nos eventos da realeza. Além disso, a medida enfatizaria a rejeição de Carlos III aos atos do irmão e enviaria uma mensagem clara de que ele não apoia mais o comportamento do príncipe. Apesar das tentativas de controle da situação por parte do rei, os vazamentos de informações continuam a abalar a família real britânica. Rumores indicam que novos detalhes sobre as polêmicas envolvendo o príncipe André estão prestes a ser revelados pela imprensa internacional. As revelações prometem envolver não só o irmão do rei, mas também outros membros da realeza, causando um impacto ainda maior na monarquia britânica. A tensão entre Carlos da Inglaterra e o príncipe André também está afetando a dinâmica familiar da família real. A rainha Elizabeth II tem se mostrado abalada com os conflitos entre seus filhos e tem feito esforços para mediar a situação. No entanto, a magnitude dos problemas enfrentados parece estar além do controle da monarca, que tem se mantido reservada em relação aos desdobramentos dessa crise. A crise entre Carlos da Inglaterra e o príncipe André está gerando um verdadeiro terremoto na monarquia britânica. A imprensa internacional está cada vez mais interessada no desenrolar dos acontecimentos e não poupa críticas aos membros da família real. Além das especulações sobre a retirada dos títulos nobiliárquicos de André, rumores indicam que o príncipe estaria se preparando para fazer revelações bombásticas sobre outros membros da realeza. Essas supostas revelações aumentariam ainda mais a pressão sobre a monarquia, já abalada pelos recentes escândalos. Muitos especialistas acreditam que a imagem da realeza britânica está em jogo e que uma resposta eficaz precisa ser encontrada para conter os danos. A tensão entre Carlos da Inglaterra e o príncipe André atingiu um novo patamar com a decisão do rei de convocar uma reunião de emergência com os membros da família real britânica. Segundo relatos, Carlos III está determinado a tomar medidas drásticas para lidar com a situação, que vem causando uma verdadeira comoção mundial. Além de considerar a retirada dos títulos nobiliárquicos de André, o rei estaria consultando especialistas jurídicos para explorar possíveis opções legais para remover o irmão da Royal Lodge de forma definitiva. A imprensa internacional tem especulado sobre o possível impacto dessa crise na monarquia britânica como um todo. Há quem acredite que a imagem da realeza esteja abalada diante desses conflitos familiares, especialmente com a saída de Kate Middleton de Windsor, após as polêmicas envolvendo o príncipe André. A rainha Elizabeth II, mesmo sendo uma figura amada e respeitada, não tem conseguido frear as divergências entre seus filhos. A família real britânica está vivendo um momento de grande controvérsia e turbulência. A situação entre Carlos da Inglaterra e o príncipe André tem gerado repercussões negativas em todo o mundo. A imprensa internacional tem acompanhado de perto cada movimento e declaração dos membros da realeza, alimentando ainda mais o interesse do público. Além da possibilidade de cortar o financiamento de André e expulsá-lo da Royal Lodge, Carlos III está considerando outras medidas para mostrar sua insatisfação com o irmão. Rumores indicam que o rei está pensando em reduzir drasticamente o número de compromissos oficiais do príncipe, limitando sua participação nas atividades da família real. Essa decisão teria um impacto significativo na posição de André, que sempre teve
uma presença marcante nos eventos da realeza. Além disso, a medida enfatizaria a rejeição de Carlos III aos atos do irmão e enviaria uma mensagem clara de que ele não apoia mais o comportamento do príncipe. Apesar das tentativas de controle da situação por parte do rei, os vazamentos de informações continuam a abalar a família real britânica. Rumores indicam que novos detalhes sobre as polêmicas envolvendo o príncipe André estão prestes a ser revelados pela imprensa internacional. As revelações prometem envolver não só o irmão do rei, mas também outros membros da realeza, causando um impacto ainda maior na monarquia britânica. A tensão entre Carlos da Inglaterra e o príncipe André também está afetando a dinâmica familiar da família real. A rainha Elizabeth II tem se mostrado abalada com os conflitos entre seus filhos e tem feito esforços para mediar a situação. No entanto, a magnitude dos problemas enfrentados parece estar além do controle da monarca, que tem se mantido reservada em relação aos desdobramentos dessa crise. A crise entre Carlos da Inglaterra e o príncipe André está gerando um verdadeiro terremoto na monarquia britânica. A imprensa internacional está cada vez mais interessada no desenrolar dos acontecimentos e não poupa críticas aos membros da família real. Além das especulações sobre a retirada dos títulos nobiliárquicos de André, rumores indicam que o príncipe estaria se preparando para fazer revelações bombásticas sobre outros membros da realeza. Essas supostas revelações aumentariam ainda mais a pressão sobre a monarquia, já abalada pelos recentes escândalos. Muitos especialistas acreditam que a imagem da realeza britânica está em jogo e que uma resposta eficaz precisa ser encontrada para conter os danos. A imprensa internacional tem questionado a capacidade de Carlos III em lidar adequadamente com a crise, levantando dúvidas sobre sua liderança e habilidade para tomar decisões difíceis. Alguns analistas políticos sugerem que a situação pode enfraquecer a monarquia britânica como um todo, aumentando os questionamentos sobre a relevância da instituição em um mundo em constante mudança. Nesse contexto turbulento, a figura de Kate Middleton ganha destaque, já que sua saída de Windsor, após os acontecimentos envolvendo o príncipe André, foi um dos principais assuntos nos tabloides internacionais. A ausência da duquesa de Cambridge em eventos oficiais da família real é interpretada por alguns como um sinal de descontentamento e uma mostra de apoio aos posicionamentos de Carlos III. No entanto, Kate Middleton evita se pronunciar publicamente sobre o assunto, mantendo sua postura elegante e discreta. Ainda assim, sua presença ou ausência em determinados eventos continua sendo objeto de especulações e análises minuciosas por parte da imprensa e do público em geral. Enquanto a crise entre Carlos da Inglaterra e o príncipe André se desenrola, a família real britânica tenta manter a aparência de normalidade em meio aos bastidores conturbados. A rainha Elizabeth II, mesmo preocupada com os conflitos entre seus filhos, continua cumprindo seus deveres como monarca, participando de eventos e representando a coroa britânica ao redor do mundo. No entanto, os olhos do mundo seguem voltados para a situação em Windsor e para as próximas movimentações de Carlos III. A monarquia britânica enfrenta um desafio sem precedentes e o desfecho dessa crise terá repercussões não apenas para a família real, mas também para a imagem e o futuro da instituição centenária. A situação entre Carlos da Inglaterra e o príncipe André está cada vez mais tensa. Rumores indicam que o rei está considerando medidas drásticas, como a retirada dos títulos nobiliárquicos de André e a redução de seus compromissos oficiais. Essa crise tem gerado uma comoção mundial e levantado questionamentos sobre a imagem e a relevância da monarquia britânica. Enquanto isso, a figura de Kate Middleton ganha destaque, com sua saída de Windsor sendo interpretada como um sinal de apoio a Carlos III. A família real britânica enfrenta um desafio sem precedentes e o desfecho dessa crise terá repercussões significativas para o futuro da instituição.